Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar de um tema que tem chamado a atenção mundial para o Brasil. Segurança nutricional, segurança alimentar e nutricional. Isso porque o Brasil participou recentemente de um fórum em Maputo, capital de Moçambique, sobre esse tema especificamente, onde se discutia a nossa experiência nessas áreas para que talvez alguma parte dessas experiências possam ser aplicadas lá nos nossos países irmãos de língua portuguesa. E para nos falar sobre essas possibilidades e também do estágio da nossa experiência em matéria de segurança alimentar aqui no Brasil, nós temos aqui a participação da doutora Maria Emília Pacheco, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o importante convite. A senhora traz que impactos desta participação brasileira na reunião de Maputo? Essa foi a 9ª conferência oficial da CPLP, que é a sigla das comunidades de língua portuguesa, né? E o lema dessa conferência eram os desafios da segurança alimentar e nutricional. Só por essa definição já tem uma importância grande. Os países de língua portuguesa, que totalizam 8 que compõem essa conferência, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal também integrado e Timor-Leste. E já vinha sendo discutido a estratégia de segurança alimentar por esses países desde a conferência anterior. E naquele momento em que se discutiu a estratégia, já haviam definido alguns eixos básicos que eu acho que vale a pena falar sobre eles para mostrar como, em alguma medida, nos parece que tem sido inspiradora a experiência brasileira. Quais seriam esses eixos? Porque os eixos, o primeiro deles é sobre a governança da segurança alimentar e nutricional, ou seja, a preocupação de constituir espaços de diálogo como um conselho. Foi criado, então, um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, assim como tem um secretariado técnico, mas a diferença é que o Conselho é constituído também de representantes da sociedade e de governo. Esse formato foi aceito pela CPLP? Bom, essa é a diferença em relação ao Brasil. No caso brasileiro, o conselho é formado, é um conselho consultivo de aconselhamento à presidência da República e tem 2/3 de representação da sociedade e 1/3 do governo. Na CPLP, uma proposta dessa natureza não foi ainda incorporada. Eu digo ainda porque, quem sabe, a história vai construindo também mudanças no seu curso. Mas, por ora, tem uma distinção lá entre membros e participantes. Membros são os representantes de governo e participantes é uma formulação um pouco híbrida, porque aí estão organizações sociais, mas também o que eles chamam de poder local, universidade, é um pouco híbrido. Trocando em miúdos, o item participação efetiva da sociedade ainda precisa ser aperfeiçoado. Isso, não tem uma representação de 2/3 e mais, não tem direito a voto. Porque aqui no Conceia, quando necessário, procuramos sempre nos pautar pela busca do consenso, mas se não há consenso, há votação. E lá não conseguimos ter essa aprovação. Agora, tirando esse aspecto político que pode ser uma diferença, o que por exemplo, no tema conteúdo programático foi de pronto, assim, bem assimilado? Pronto, então é um segundo eixo. Eles estão defendendo melhores condições de acesso ao alimento, sobretudo para aquelas parcelas da população que têm menos condições, que vivem em situação de maior pobreza, porque o quadro de insegurança alimentar desse país é muito mais grave do que no Brasil, né? No caso mesmo de Moçambique, mais de 50% da população vive uma situação de extrema pobreza. Mais de 50%? É, isso. Segundo alguns dados. E nessa
com essa perspectiva de melhorar as condições de acesso, nós observamos que eles fazem referência a alguns programas sociais como temos no Brasil. Estão propondo também restaurantes, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, estão em alguma medida se inspirando nesses programas dos chamados equipamentos de segurança alimentar que temos aqui no Brasil, que são coordenados na sua maioria pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E o outro conteúdo, outro eixo, diz respeito à disponibilidade dos alimentos. Aí nós vemos um aspecto importante, que é a disponibilidade dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares, pela agricultura camponesa. Há uma certa tendência a valorizar, e nós estamos insistindo para que tenha seguimento e que haja mesmo o reconhecimento do papel dessa agricultura camponesa, né? E com relação ao conteúdo de programa, nesse aspecto há uma referência às chamadas compras governamentais. Isso também dialoga com a experiência brasileira, que aqui se dá através do Programa de Aquisição de Alimentos, chamado PAA, e o Programa de Alimentação Escolar, PNAE. Agora, se é verdade que a agricultura familiar ou a agricultura camponesa, com as suas experiências de incorporar a sabedoria dos povos, especificamente no tema das sementes, aqui chamamos de crioulas, né? Em outros lugares pode ter outros nomes, enfrentando uma situação muito adversa com a penetração de certas multinacionais das sementes, monopólios, que arrasam muitas vezes com essa sabedoria popular. Isso também só poderia se dar através de um diálogo muito profundo, né, entre estados ou governos com a sociedade civil organizada. A senhora tem informações acerca de estágios de organização? Porque, evidentemente, muitos desses países fizeram, na África lusitana, né, uma experiência de libertação anticolonial que foi muito valorizada. Mas o tempo passou, muitas dívidas sociais ainda não foram pagas. E agora? O senhor abordou uma questão essencial, que ela tem uma primazia quando nós discutimos política, que aqui no Brasil temos insistido que precisamos falar da soberania alimentar junto com segurança alimentar e nutricional. E a semente, ela é um bem, ela é a vida, né, e básica para a produção. E ela tem uma situação no mundo hoje de concentração da semente na mão de pouquíssimas empresas multinacionais. Cerca de 10 empresas no mundo controlam as sementes. E tanto lá como aqui, nós vimos que as organizações dos agricultores familiares estão insistindo no direito dos agricultores a terem o domínio dessas sementes, terem semente em quantidade para plantar, para trocar, para vender. E há uma tendência à modificação das leis, né? Aqui mesmo no Brasil, temos propostas de mudança da lei de sementes que pode constituir uma ameaça a essa autonomia que é central para os agricultores. Inclusive porque nós não podemos perder de vista também que uma parte considerável da nossa cultura alimentar brasileira, nós temos que prestar um reconhecimento ao legado que nos veio exatamente dos povos africanos, através do tráfico de escravos, que é que nós precisamos reconhecer que é uma mancha na nossa história, um país que se forjou, né, a partir da escravatura. Mas os escravos tiveram um papel muito grande. E nós temos várias espécies que são deste legado. Eu poderia até mencionar algumas, talvez quem esteja nos ouvindo gostaria de saber. Eu acho que como sim. Nós somos mineiros, eu começo citando o jiló. O jiló, o quiabo, o inhame, o feijão calpi, a vagem. E também o arroz, porque há um equívoco ou há um não reconhecimento na história. E aqui se falou muito que o arroz veio da Ásia, mas as primeiras sementes de arroz que aqui chegaram foram da África. E consta na história que as africanas, as escravas, traziam sementes escondidas nos seus cabelos para poderem cultivar aqui.
É uma história que precisa ser mais conhecida, né? E então essas populações, elas detêm um conhecimento, domesticaram espécies e variedades de sementes, e esse legado não pode se perder, essa diversidade não pode se perder. E um grande risco que a humanidade vive hoje é exatamente de ter uma alimentação mais restrita, com menos espécies, com menos variedades. Cada variedade de cada espécie tem um destino, tem um sentido na alimentação, né? Na produção do alimento. Uma variedade de milho é mais apropriada para uma pamonha, outra variedade mais apropriada para o fubá e para o nosso angu mineiro. O angu, exatamente. Então, as sementes um prato nacional em Angola, né? O angu. Pois é, exatamente. Então, a semente nativa, a semente crioula, aqui no Brasil, no Nordeste, se fala de sementes da paixão. Da paixão? Que elas precisam ser resguardadas, protegidas. Por isso que uma das grandes propostas no Brasil hoje é que o Plano Brasil Sem Miséria, que ele compre, que ele proteja e compre as sementes nativas que os agricultores produzem e armazenam nas suas casas, nas casas de sementes ou bancos de sementes. É o papel das encomendas governamentais. Isso, para que, como o PA, aliás, já vem fazendo, né, vem comprando essas sementes nativas, destinando aos próprios agricultores. Porque em situações de seca, por exemplo, né, faltam às vezes sementes. E é importante que a semente seja aquela local, semente adaptada, né, da própria... Para cada região. Para cada região. Respeitando as vocações naturais, né? De forma que essa é uma perspectiva que une os agricultores familiares nos vários países. Lá, nos países africanos, também estão muito preocupados com a perda dessa diversidade genética. Agora, nós temos um aspecto importante que é a experiência prática, teórica, conceitual do CONSEA, né? Conceito de soberania alimentar, segurança alimentar, que já tem uma estruturação legislativa, que no Brasil é lei, é plano de governo, é projeto, ou melhor dizendo, é política de Estado. Mas, além disso, dependerá também de uma estrutura de produção, né? Evidentemente, a agricultura brasileira hoje é referência internacional. Mas aqui nós estamos chamando a atenção, e aí peço a sua reflexão sobre o que poderia servir de, digamos, inspiração, não digo modelo, porque pode ser muito forte, mas uma espécie de estímulo, né? Ou de esperança, a força que hoje tem a agricultura familiar brasileira e o papel desempenhado pela Embrapa, porque nós sabemos que a Embrapa também, através do presidente Lula, naquelas viagens à África, ficou determinado que ela estaria atuando lá também em forma de cooperação nessa área de produção alimentícia. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Olha, nós temos um quadro muito complexo e com muitas contradições, porque o modelo agrícola brasileiro tem, a preponderância dele é da agricultura para exportação, baseada nas grandes plantações homogêneas, né, com a expansão da soja, também agora dendê e algumas outras dessas culturas. A monocultura, a senhora se refere, as monoculturas. E no CONSEA, uma das dimensões da nossa defesa da segurança alimentar e nutricional é a existência de sistemas agrícolas sustentáveis e de base agroecológica. Isso consta, inclusive, do Plano Nacional de Segurança Alimentar. Então, é a nossa prioridade. E quando o senhor cita o papel da Embrapa, a Embrapa tem no seu interior núcleos de pesquisadores que são comprometidos com a agricultura familiar, a agricultura camponesa e com esta abordagem agroecológica, que é o que nós queremos ver fortalecido. Porque, no entanto, a Embrapa, como uma grande empresa de pesquisa, não tem aplicado recursos suficientes e necessários para apoiar essa perspectiva, né? A Embrapa, predominantemente, está mais voltada para a pesquisa de produtos da monocultura.
E eu quero lembrar, no entanto, que há uns anos atrás, a Embrapa produziu, através dos seus pesquisadores, um interessante documento, que é um documento de referência sobre a promoção da agroecologia no Brasil. E criou-se naquela época um fórum também na Embrapa de agroecologia. Agroecologia. Isso. O que nós queremos no Conceia é ver esse fórum fortalecido, é ver aumentados os recursos da Embrapa destinados à valorização da agrobiodiversidade, porque precisamos de mais experiências de pesquisa em contato com os agricultores para garantirmos esses sistemas sustentáveis, né? Mas será que nós poderíamos dizer que pelo estágio da agricultura, do modo de produção existente hoje na agricultura camponesa desses países da CPLP, especialmente na África, no Timor, onde eu vi que também é uma agricultura basicamente de subsistência, né? Estive lá também, conheci o país. Essas seriam as formas mais adaptáveis hoje que podem ser, digamos, representar uma grande cooperação brasileira? Com certeza, e é isso que esses agricultores os camponeses querem, né? Eu escutei 2 depoimentos muito importantes lá. Um de um presidente de um dos países que disse em dado momento, contando sua própria experiência por ter um pouco mais idade, ele dizia que quando ele era criança ele comia vários alimentos e citava o nome de alguns alimentos que não são conhecidos, alguns vegetais que nem são conhecidos aqui por nós, e falava do risco do desaparecimento dessas espécies e que as novas gerações também não estavam querendo tanto consumir esses produtos que, do ponto de vista nutricional, são muito importantes. E por quê? Porque a chamada assistência alimentar, assistência humanitária, e também as políticas de importação de alimentos, haviam introduzido outras espécies, e ele citava, numa comparação, o leite de vaca, que em lugar do leite de cabra, que eles têm mais, que é parte da cultura alimentar, e essas novas gerações estavam, então, se recusando, e ele mostrava o risco dessa mudança para a soberania alimentar do país. Eu achei muito importante que um presidente de uma nação africana tenha dito isso, tenha alertado. De qual nação era? Ele, que eu estou querendo lembrar agora, se não me falha a memória, ele era de Porto Príncipe. Porto Príncipe. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, desculpa. Isso. E um outro exemplo foi o depoimento das mulheres, porque lá, nesse período, se constituiu um fórum de mulheres rurais que estão lutando para se fazerem ouvir e serem reconhecidas como agricultoras capazes de produzir alimentos. Muito importante. E elas faziam uma manifestação de protesto contra a importação de alimentos em detrimento do apoio e de políticas que fortaleçam a organização desses agricultores para a produção, para fortalecer o mercado interno. E diziam, inclusive, que era muito difícil dormir pensando que alimentos mesmo mais baratos estavam chegando, mas às custas de divisas que saíam e da fome que permanecia pela falta de políticas de apoio a essas populações. Acho que existem sistemas agrícolas tradicionais nesses países que precisam ser reconhecidos e apoiados. E nós temos um grande aliado. O relator pelo direito humano à alimentação, o senhor Olivier Deschutes, em seu relatório último, ele cita muitos exemplos dessas economias locais, desses sistemas agrícolas que são sustentáveis. E de forma que, assim como tem pesquisas e temos o compromisso também de muitos núcleos em universidades mostrando o quanto essa agricultura é importante. Inclusive porque ela é mais harmônica com a natureza e não traz o impacto que nós vivemos hoje no Brasil como campeão de agrotóxicos e um dos países que tem a maior quantidade de hectares com transgênicos.
Muito bem. Percebemos aqui a extensão da experiência a ser transmitida, mas para essa primeira entrevista, acho que foi muito esclarecedor para os nossos telespectadores. Só nos resta agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania e dizer que as portas estão abertas para novos relatos, novas narrativas sobre a experiência do Conceia e essa luta pela segurança e pela soberania alimentar também. Muito obrigada, eu agradeço em nome do Conceia e em nome dos conselheiros e conselheiras digo que há muitas pessoas representantes de organizações da sociedade civil que lá estão e que poderão vir também outras vezes nesse importante programa que tem como título aquilo que é parte também da construção da Plataforma de Soberania e Segurança Alimentar, que é exatamente do nosso lado participarmos de um conselho que contribui para a construção da democracia e da cidadania no país. Muito obrigado. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela a forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.